Olá, vamos agora resolver essa situação que envolve volume de um paralelepípedo, que é muito comum em concurso de prefeitura. Bora lá? Então esse exercício aqui, ele não é um exercício muito difícil, mas ele tem alguns detalhezinhos que se a gente não se apegar a eles, se a gente não ficar atento, a gente pode perder uma questão fácil, viu? Ó, ela fala assim pra gente: uma caixa em formato de paralelepípedo possui 3.000 litros de capacidade. Qual é a altura da caixa se a sua largura e comprimento são respectivamente 1,5 metros e 4 metros? Bom, a primeira sacada aí, você precisa, né, lógico, saber o que é um paralelepípedo, que é uma caixinha no formato ali, né, parecida com uma caixinha de fósforo, uma caixinha de pasta de dente, enfim. E aí, é lógico, se ligar quais são os valores que foram citados, como por exemplo ali, ele tem 1,5 de largura e 4 de comprimento. Então, por exemplo, a largura e o comprimento, a gente não pode confundir com a altura, tá? É o único detalhe para esse tipo de exercício que eu dou uma dica. Sempre ficar atento certinho ali quem que é largura e comprimento. Os dois, não importa se você confundir, isso não vai atrapalhando tanto, mas eu não posso confundir eles com a altura, tá bom? Porque senão pode dar BO na resolução do exercício. Isso porque um outro detalhe que a gente tem que ter a sacada é que o volume de um paralelepípedo é calculado por área da base vezes a altura. Por exemplo, então nessa situação, a nossa base é um retângulo de 1,5 por 4, tá ok? Então, na hora de calcular a área da base, se eu confundo e coloco 1,5 aqui, por exemplo, e um H aqui, nossa, já desconfigurou tudo, tá bom? Então, a área da base tem que ficar esperto para não confundir. A área da base, nesse caso, vai ser a largura e o comprimento, formando um retângulo. Bom, outra coisa que você tem que saber, se você não sabe disso, você capota. Como é que capota? O exercício foi feito para isso aqui, viu? Pra você usar aqueles 3.000 litros ali de capacidade. Então, você já sabe que no volume tem 3.000 litros. Só que a gente tem que tomar cuidado porque ao resolvermos exercícios envolvendo metros e litros, se eu misturo os dois, dá um BO, eu preciso fazer uma conversãozinha primeiro. Você precisa sacar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Ou seja, se você pegar uma caixa que mede 1 metro de aresta, 1 metro por 1 metro por 1 metro, você vai ter 1.000 litros ali dentro, tá ok? Você precisa saber fazer essa conversão. Por quê, professor? Ora, se ele passou para a gente que o volume ou a capacidade é de 3.000 litros, isso significa então que nós estamos utilizando ali 3 metros cúbicos. Esse é o volume. Então, como nas unidades de medida lá estão tudo em metros, tranquilo, eu já posso usar então o nosso volume aqui da caixa como sendo 3 metros cúbicos. A área da base, eu vou fazer 1,5 vezes 4, por ser um retângulo, e aí eu vou multiplicar pela altura, já que o volume é a área da base vezes a altura. Nós vamos ter, então, no cálculo aqui de 1,5 vezes 4, 2 vezes 1,5 dá 3, vezes 2 vai dar 6, vezes H. Vou passar aquele 6 dividindo, porque ele está multiplicando o H, na verdade, usando a ideia de equação. 3 dividido por 6, eu já sei que dá a metade, né? Se você simplificar por 3 aqui, ó, dá 1 sobre 2, 0,5. Unidade de medida em metros, pronto. Então, a alternativa certa vai ser a letra E, tá bom? 0,5 metros. Então, olha que exercíciozinho gostoso de fazer, né? Geralmente, esse tipo de situação acaba perturbando um pouco a galera, uma vez que ele pede um dos valores que não é aquele que a fórmula já determina, né? A fórmula determina o volume, mas ele pede uma outra incógnita. Isso é muito comum e o pessoal acaba se perdendo por não lembrar desses detalhes, tá bom? Então fica essa dica aí. Espero estar te ajudando aí nessa preparação sua para concurso público de prefeitura, beleza? Então, bons estudos e até mais!